Que nesta noite, Senhor, mais uma vez o Teu nome possa ser exaltado e irradiado neste lugar, Senhor. Porque tudo que somos, tudo que temos, nós somos por causa da graça do Senhor que se manifesta sobre as nossas vidas. Que nessa noite a Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, que o Teu Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa ir com cada palavra e atingir os nossos corações, para que saiamos daqui com o nosso coração transformado à Tua imagem, à Tua semelhança, Senhor, porque é para isso que nós somos chamados, para sermos parecidos contigo, Senhor. Por isso, que tudo que falarmos aqui, Senhor, possa ser ungido com o óleo do Santo Espírito, porque é o Espírito que convence o homem, Senhor. Em nome de Jesus, leva cativo todo o pensamento, Senhor, e abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a Tua palavra, que é a boa semente, ela caia numa terra fértil, Senhor, e produza muitos frutos, Senhor. Esses frutos sejam para a glória e a honra do Teu nome, Senhor, porque é a Ti e diante de Ti, Senhor, que um dia haveremos de prestar contas. Por isso, ajuda a minha vida, ajuda a vida de cada irmão nesta noite, no nome que é sobre todo o nome que um dia todo joelho há de se dobrar e há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis e reina para todos sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como nós estamos dando continuidade com o nosso estudo sobre o Sermão do Monte, começado aqui no mês passado, o nosso texto base está em Mateus capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Então, para nós relembrarmos aqui, já tivemos aqui os irmãos que nos antecederam, e cada irmão falou sobre um texto desse, o versículo, 2 versículos, e hoje nós iremos encerrar no versículo 10 e 12. Vai ser necessário que nós leiamos o contexto, Mateus capítulo 5, versículo 1, que nos diz assim. Então você fica imaginando a cena, né? E Jesus vendo a multidão. Então, como se nós estivéssemos aqui nessa noite, eu estou vendo essa multidão de pessoas aqui. Jesus saiu desse lugar da multidão e subiu um monte. E no monte ele se assentou. E o interessante é que se aproximaram dele os seus discípulos. Não foi a multidão que se aproximou, foram os seus discípulos. E Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Esse texto nos mostra, pelo menos, as características básicas que eu e você temos que ter para fazermos parte desse reino. Fazendo uma analogia das promessas que tem aqui nesse texto, porque cada bem-aventurança há uma promessa. Pensando assim com um exemplo bem prático, no nosso dia a dia, é como que se mores, na nossa casa, lá na nossa residência, nós recebêssemos de uma instituição financeira um cartão de crédito. Quando a gente chega lá na nossa caixinha do correio, a gente recebe um cartão de crédito. E esse cartão de crédito ele tem um limite, dependendo da capacidade financeira da pessoa, ele dá um limite muito alto. Mas o que acontece? Eu não consigo usar esse cartão de crédito, mesmo que ele tenha um limite lá de 10, 15, 20, 30 mil reais, se eu não fizer uma atitude básica. Qual é essa atitude básica que eu preciso fazer para usufruir desse crédito? Claro que eu sei que lá depois, quando eu vou usar ela, que ressarcir o banco por aquele crédito. Mas a partir do momento que eu recebo aquele cartão, eu preciso, ou como nós estamos na era da tecnologia agora, no aplicativo no celular, eu preciso desbloquear ele para ter acesso a esse crédito. Como eu não tenho, às vezes, o aplicativo, eu preciso ir lá no banco, no caixa, eu preciso inserir esse cartão para desbloquear ele, para poder utilizar esse crédito, que aí vai suprir as necessidades que eu preciso. Então isso é um exemplo prático, que acontece no dia a dia de muitas pessoas. Claro que a gente sempre que faz uso disso, a gente tem que fazer uso de maneira racional. E o que tem esse excelente texto da palavra de Deus que nós temos? Aqui nesse texto, ele mostra a característica que eu e você precisamos ter ao longo da nossa jornada cristã. Mas para mim ter acesso a essas promessas, eu tenho que ter uma atitude. E essa primeira atitude, Jesus disse no capítulo 4 e versículo 17, onde Jesus vai dizer assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para que eu tenha acesso a essas promessas que estão aqui nessas bem-aventuranças, é necessário que eu tenha uma vida, ou eu tenha aquele momento de novo nascimento que nós falamos e pregamos aqui exaustivamente ao longo dos anos. Porque Jesus falou para Nicodemos: se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino, não pode entrar no reino de Deus. E o interessante é que cada bem-aventurança dessa, ela fala do reino dos céus, do reino de Deus, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Como é que eu vou ser chamado filho de Deus se eu não tenho, ou eu não passei por esse processo que se chama novo nascimento? Lá em João capítulo 1, versículo 12, o que João diz? E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, ou de serem feitos filhos de Deus. Então Deus não tem neto, Deus tem filhos. E é óbvio que na sociedade em que nós vivemos hoje, as pessoas estão em busca de felicidade. Todos nós. Ou nós trabalhamos para comprar uma casa, ou trabalhamos para comprar um carro, ou trabalhamos para comprar uma roupa, ou trabalhamos para fazer uma viagem. Tudo isso é importante e necessário. Mas isso não é a prioridade das nossas vidas. Porque a prioridade, segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, o que é? Antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como o ser humano, como a sociedade de modo geral, está nesse afã de buscar a felicidade, aqueles que passaram pelo novo nascimento estão tendo o prazer, estão tendo a oportunidade
de ser bem-aventurado. Porque como nós vimos aqui nos textos que os nossos irmãos aqui que nos antecederam, na primeira bem-aventurança é quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não está falando aqui da pobreza material, né? Porque Jesus também disse: os pobres sempre tereis convosco. Então, pobreza e riqueza é parte, desde quando da criação do mundo, há pessoas ricas e há pessoas pobres. Mas não é isso que Jesus estava tratando. Jesus estava falando da parte ou da nossa atitude interior. Porque ser pobre de espírito significa ser humilde, reconhecer sua dependência total de Deus. Então, quando eu reconheço, a partir do momento do novo nascimento, porque quem não é nascido de novo, ele pensa e acha que ele é autossuficiente, não precisa de Deus. Se nós conversarmos aqui, até o pastor Carlos falou até na semana passada, na Europa, que as pessoas não precisam de Deus. Por quê? Porque eles têm tudo. Se diverte, passeia. Mas não é isso aqui. Porque todos nós sabemos que tudo que está à nossa vista é temporário, é passageiro. A Bíblia mesmo diz: olha, a vida de 70, 80 anos é cansado, hein? Cansaço e fato. Então todos nós aqui um dia haveremos de morrer ou haveremos de ser arrebatados, conforme nós cremos na doutrina da escatologia bíblica que aprendemos aqui na igreja. Então, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa necessidade, que nós precisamos de Deus. Nós cantamos aqui desde isso, que sem Deus nós não podemos fazer nada. O apóstolo Paulo já disse: tudo que sou, tudo que tenho, eu só sou pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Nós só estamos aqui de pé pela misericórdia de Deus que se repousou hoje sobre as nossas vidas. E a própria Bíblia vai nos dizer que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, nós precisamos, como nascidos de novo, reconhecer a cada dia que nós somos pobres de espírito. Como consequência, a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que choram. Às vezes, nós lemos lá o Salmo: o choro pode durar para a noite, mas a alegria vem pela manhã. Claro que todos nós temos momentos de tristezas. Nós temos irmãos que perdem seus familiares, nós temos os irmãos que perdem, às vezes, o seu trabalho, o seu emprego, às vezes tem irmãos que perdem a sua carteira, e tantas outras coisas que nos levam a chorar. Mas nesse texto aqui, que nós estamos aprendendo, que os irmãos já falaram anteriormente, aqui fala do choro, não esse choro por alguma perca, por algo que perder, mas o choro pela nossa necessidade, pela nossa pecaminosidade. Ou seja, a gente vive entristecido, não é porque o nosso time ganhou, o nosso partido perdeu, ou o nosso time perdeu, não é por isso que a gente vive entristecido, mas pela nossa pecaminosidade. A gente chora, porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra de Deus, que a gente está tropeçando no mesmo. Então nós vamos o quê? Nós vamos chorando pelos nossos pecados. Então a gente reconhece que a gente precisa de Deus, a gente chora porque a gente desagrada a Deus, e consequentemente nós vamos nos tornando pessoas mansas. Por quê? Porque nós vamos ter uma atitude de humildade e de gentileza para com os outros. Porque como cristãos, irmãos, todos nós aqui, todos que estamos aqui nessa noite, todos nós pecamos. Se alguém aqui levantar a voz e eu não tenho pecado, a gente precisa desconsiderar 1 João. Porque Jesus, o apóstolo João falou: se alguém entre vós é que não tem pecado, é mentiroso. Se mente, o pai da mentira, conforme João 8:44, quem é? É o diabo. Então Jesus vai dizer: vós tem por pai o diabo, porque ele mente desde o princípio. Então, quando eu me torno manso,
eu já começo a não olhar para o meu irmão com um olhar de altivez. Não, eu sou mais crente do que meu irmão. Não, eu sou melhor do que o irmão. A palavra me ensina ao contrário, me ensina a ajudar o meu irmão. Então, quando nós vamos tendo consciência disso, nós nos tornamos pessoas mais humanas. Não foi o que aconteceu com Moisés? Moisés, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais manso da terra. Mas antes de ele se tornar uma pessoa mansa, o que ele fez? Ele matou um egípcio e queria julgar o seu irmão. E aí o que aconteceu? Ué, como é que tu quer ser juiz nosso se tu matou um egípcio na semana passada? E aí ele se escapou e foi para o deserto. Então, quando a gente nos torna manso, a gente vai agindo com gentileza com os nossos irmãos. E na sequência, o que isso me leva? Me leva a ter fome e sede de justiça. Né? Não é essa sede que a gente quer que julgues injustiça. Porque às vezes, quando alguém nos ofende, por exemplo, né, quando a gente vai orar, que a gente tem o coração meio rancoroso, o que a gente quis? Senhor, age com justiça para aquele irmão, age com justiça para minha esposa, para o meu filho, me ofendeu, não sei o quê. Mas aí quando a gente pega, o que a gente olha? Senhor, age com misericórdia, né? Então não é essa sede de justiça de vingança, mas é uma sede de justiça que faz o quê? Que faz eu desejar fazer a coisa certa. Eu vou ter sede e fome de justiça do que? De comer a palavra de Deus, de buscar uma vida de santidade, de obedecer. Por isso que eu vou ter fome e sede de justiça, não de vingança, mas de mudar a minha vida. Então essas 4 primeiras bem-aventuranças, ela tem uma relação inteira conosco e Deus, né? Porque pobreza de espírito eu não estou falando do outro, estou falando de mim. Chorar eu estou falando de mim, eu não estou falando do outro. Ser manso eu estou falando de mim e não do outro. Ter fome e sede de justiça eu estou falando de mim. E aí, como consequência disso, eu vou ser o quê? Eu vou ser misericordioso. Eu vou ter e vou tratar a pessoa com compaixão que ela merece. Então, eu já passo a ter uma visão diferente. Eu já não passo a ser agressivo. Mas assim como aquele irmão que às vezes caiu, ou deslizou em algum pecado, a luz amiga, eu não vou ter uma atitude de julgamento, só se não quiser se arrepender, não buscar uma reconciliação. Mas a princípio, eu vou agir com misericórdia. Como é que Jesus agiu conosco hoje? Quem é que não pecou hoje? Tem alguém? Tem alguém aqui que não pensou mal? Tem alguém que aqui não olhou mal? Tem alguém aqui que não falou mal? Tem alguém aqui que viu alguém com necessidade e não ajudou? Tem alguém? Não, todos fazem pecados. E Jesus pode agir com misericórdia para vós hoje. E qual é a maneira que nós devemos agir? Como que nós devemos agir? Então, o Sermão do Monte, ele é um espelho, talvez todos nós aqui deveríamos ver todos os dias, inculcar na nossa mente, para que a gente vá crescendo, se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Então, se eu sou misericordioso, ele diz depois que bem-aventurados limpos de coração. Limpo de coração é alguém que não vive praticando o pecado, porque pecar não faz parte da natureza de Cristo. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é através do coração que procedem as saídas da vida. Mateus capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer ali, Jesus, que do coração é que procede que? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios e tantas outras coisas. Então, se lê casa. Então, o que a Bíblia quer de nós? Que o nosso coração seja limpo. Meu coração sendo limpo, eu vou me tornar uma pessoa pacificadora, pessoa que leva os outros a experimentarem um estado de bem-estar
e harmonia com Deus, bem como promover reconciliação entre membros da comunidade. Então, nós ouvimos o nosso irmão, o presbítero Omar, falar sobre os pacificadores. Nós não éramos inimigos de Deus? Efésios, capítulo 2, versículo 15 a 17, vai dizer que Cristo desfez a inimizade. Então, se eu era inimigo de Deus, Cristo desfez essa inimizade na cruz do Calvário. Quando ele morreu, perdoou os nossos pecados, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e ele perdoou os nossos pecados. Ou seja, ele nos reconciliou com Deus. Então, o que ele fez? Ele fez a paz entre eu, entre você, entre nós aqui e Deus, porque nós éramos inimigos. Então, se ele nos reconciliou, ele é pacificador. Então, como cristão, eu também tenho que ser pacificador, porque 6 coisas Deus aborrece, segundo Provérbios capítulo 6, versículo 15 a 19 mais ou menos. E a 7ª Deus abomina. O que Deus abomina? Aquele que semeia contenda. Então, o cristão que olha para o Sermão do Monte não tem como ser um agente de contenda, porque ele está quebrando o princípio da palavra de Deus, da pacificação. Então, nesse sermão, veremos mais uma característica, uma consequência do que é ser filho de Deus. Diferentemente das outras bem-aventuranças, esta não é uma característica do cristão em si, mas uma consequência de viver as outras características. Por quê? Porque a identidade do cristão é diferente. Então, a identidade do cristão é marcada pela verdadeira felicidade. Ou seja, a nossa felicidade não está nas coisas desse mundo. Eu sei que é importante eu comprar um carro, todos gostam de ser, perguntar aqui, quem gostaria de comprar um carro zero? Todos nós ficaríamos de pé. Quem não gostaria de viajar, quem não gostaria de ter uma casa de sonhos, tudo isso é importante. Mas o mais importante é nós termos a identidade de Cristo. Porque a identidade de Cristo é ela que vai causar. Porque quando nós temos a identidade de Cristo, nós causamos o quê? Não por nós mesmos, mas a vida que nós vivemos, ela vai causar confusão, ela vai causar distorção a respeito da felicidade. Porque as pessoas vão ver em nós o quê? Como é que essa pessoa, às vezes, mora numa casa assim, ela é tão feliz, e eu moro numa mansão gigantesca, eu sou infeliz. Elas vão ficar, eu digo tudo, eu posso fazer o que quer, mas eu não tenho felicidade. Porque a verdadeira felicidade, só quem pode preencher é Jesus. Só Jesus, irmãos. Você pode pegar a pessoa mais rica do mundo, perguntar para você, é feliz? Ele vai dizer, não, eu tenho aqui, mas eu não sou feliz. Em contrapartida, que você pode pegar a pessoa mais simples, ela vai dizer, eu não tenho nada, mas eu sou feliz. E aí essa pessoa que tem tudo quer ter a felicidade. Por quê? Porque nós temos a identidade de Cristo. E automaticamente, quando nós temos essa felicidade, vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um alvoroço onde a gente chega. Por quê? Porque essa verdadeira felicidade está ligada à nossa nova identidade em Cristo, porque agora nós somos filhos de Deus. Por isso que Jesus falou lá em Marcos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não disse assim, ide pregar o evangelho a todos os filhos de Deus. Tem criatura e tem filho. Aquele que recebeu Jesus, que aceitou, que confessou os seus pecados, que se arrependeu dos seus pecados e deu e confessou que Jesus Cristo é o Senhor, ele começa uma caminhada nova. Não é apenas estar dentro da igreja, porque é o que nós temos visto aí aos montes, muitas pessoas dentro das igrejas. Claro que é bom estar dentro da igreja,
Mas será que elas nasceram de novo? Porque estarmos aqui é bom, mas a partir do momento que nós vamos lá, que nosso dia a dia, é lá que vai irradiar a luz de Cristo, é lá que vai mostrar a diferença da nossa vida. Então, a verdadeira felicidade está em Cristo. Porque se nós olharmos os Salmos, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 33, versículo 12: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Salmos 34, 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 144, versículo 15: bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Provérbios 16, 20: o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 28 e 14, a parte A: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá ao mal. Então, de maneira assim muito clara, ao longo dessa nossa série que nós ouvimos aqui, o cristão que é pobre de espírito, que chora, que é manso, que é puro de coração e tem fome e sede da justiça de Deus, e por possuir essas características, ele será bem-aventurado. Então, felicidade está relacionado com essa nova identidade que nós temos em Cristo. Então, essas características, elas são visíveis. Ninguém pode dizer: eu posso ficar com anonimato na minha mansidão? Não posso. Eu posso ficar no anonimato da minha humildade? Eu não posso. Ela vai se manifestar. E quando ela se manifesta, aí ela vai ser diferente da atitude de que não é cristão. E aí o cristão vai começar a ser perseguido por causa da sua identidade. E é o que o texto diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então é importante que frisarmos que o cristão ele é diferente do resto do mundo. O fato de ele ser diferente por causa da sua nova identidade não o autoriza a se considerar superior ao outro, porque conforme nós vimos já há algumas semanas, ter fome e sede de justiça são características da nova identidade do cristão e representa o verdadeiro desejo de libertação completa do pecado. Então, quando eu tenho humildade, eu vou buscar Deus e eu quero que Deus transforme a minha vida, transforme o meu interior, porque eu tenho esse desejo ardente de mudança. Por exemplo, quando a gente estava aqui desde o início adorando a Deus, você estava aí no banco, acredite e creio que você estava o quê? Pensando no que você estava cantando. Quando a gente cantou de Tu és santo, eu sou surdo. Tu és digno, será que agora eu canto? Será que do meu trabalho, quando eu faço todo e já espero também me elogiar? Né? Será que quando eu faço alguma coisa boa para alguém, eu não estou louco já para mostrar para alguém? Eu falo: eu fiz isso para alguém? Será que isso é a nossa identidade? Porque o próprio sermão do monte vai dizer: aquilo que a tua mão der, a direita, a esquerda não sai. Então, essas são as características que vão surgindo em nós. E à medida que o nosso caráter vai sendo transformado,
a nossa vida vai expondo o pecado dos outros. Então, por que o nosso caráter vai sendo transformado? Basta a gente fazer o diagnóstico da nossa vida. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, olharmos há 10 anos atrás, como éramos, quais eram as nossas atitudes, quais eram as nossas posturas, e a gente olhar para hoje, fazer um comparativo, a gente vai ver que mudou alguma coisa. E quando a gente olha para frente, a gente olha e enxerga. No plano de ação, né? A gente enxerga que há muitas coisas ainda para ocupar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então, à medida que essa mudança vai ocorrer na nossa vida, vai expondo o caráter das pessoas que estão ao nosso redor. E, consequentemente, a perseguição vai ser inevitável. Por exemplo, assim, clássico que acontece, talvez aconteceu com a maioria de vocês, a gente trabalha. Alguém aqui é secretário, então vai daí diretor, topa o telefone, aí bota lá naquela bolsinha, fica tocando, a secretária conversa com o diretor, o fulano de tal quer falar contigo. Aí o diretor aqui vai dizer, disse que eu não estou. Aí a secretária é Cristalina agora. O que ela vai fazer? Ela vai mentir. E quem mente é estudiado. Não é o torcedor da Bíblia diz. Aí a gente fica na classe pública. Aí a gente diz, olha, eu vou dizer que qualquer atender. Às vezes é o que acontece. Ou às vezes, alguém que chega com outro trabalho para você fazer isso, e você sabe que aquilo é ilícito, o que você vai dizer? E nunca me esqueço, uma vez eu pedi aumento para o meu gerente, ele disse, que eu quero uma proposta para ti, e aí passou uma semana e ele veio, tem isso. Na época eu trabalhava na concessionária, eu tenho essas peças aqui, quando aparecer um carro, olha aí que está na garantia, tu pega essa peça aqui usada, bota na garantia, quando aquele carro e manda para a fábrica, tu vai pagar e tu vai ganhar a produção. Meu Deus, aquele dia de pesadelo, né? E aí, no outro dia eu fui lá para agradeço a tua ideia, a tua intenção, mas não conta comigo para fazer isso. Ele pensa, eu vou achar outra pessoa para colocar, fica à vontade. Ele foi para a rua antes de mim e eu vou ter trabalhado. Imagina se eu tivesse aceitado. Qual seria a minha identidade? Eu ia estar em paz? Ou será que quando eu vou declarar o meu imposto de renda, não fui no médico, não, eu tenho um amigo que é médico e vai dar uma recibo de 3 mil, aí eu vou colocar. Isso faz parte da minha nova identidade de Cristo. Eu sou santo, como eu cantei, como diz aqui, que os ricos de coração serão ateus. Então, ser cristão é isso. E automaticamente, quando nós temos essas novas atitudes, nós seremos perseguidos. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 12, ele disse assim, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é uma vida piedosa? É uma vida íntegra, é uma vida reta. Então, quando eu sou reto, eu vou viver uma vida de perseguição, porque é impossível nós vivemos uma vida piedosa e não sermos perseguidos. Assim como Cristo sofreu retaliação e perseguição por viver uma vida de retidão, outros cristãos também foram perseguidos. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que várias pessoas foram perseguidas. Por exemplo, se nós olharmos para a vida de Daniel, o profeta Daniel, ele foi ou não foi perseguido por causa da sua identidade com Deus? Ele não foi jogado na cova dos leões? Por quê? Porque ele loprou o rei? Porque ele mentiu? Não, ele foi julgado porque ele viveu de uma maneira íntegra, piedosa. Automaticamente ele foi perseguido.
O que aconteceu com José na casa de Potifar no Egito? Quando a mulher de Potifar quis ter relação sexual com ele. E o que ele falou? Eu vou fazer isso contra o meu Senhor. E aí ele fugiu e ele foi lançado aonde? Na prisão. Davi, Abel e tantos outros exemplos, o apóstolo Paulo, tantos exemplos, Pedro, João, Jesus, a Bíblia tem uma infinidade de exemplos de pessoas que viveram uma vida piedosa e em contrapartida foram perseguidas. Portanto, se não estamos sofrendo perseguição onde vivemos, é porque provavelmente não estamos vivendo uma vida piedosa. Então, por isso que nesta noite nós possamos fazer essa reflexão, porque a Bíblia diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. A pessoa que vive para o Altíssimo, que faz a sua vontade, que anda na retidão, que resiste ao pecado, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, ou seja, quando alguém ofende com ações, com dito, quando difama, quando insulta. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, ou seja, correr para prender. Claro que nós vivemos um país que tem liberdade, mas quem tem acesso a ler a Missão Portas Abertas, mais de 350 milhões de pessoas no mundo são perseguidas por causa do Evangelho, por causa da vida reta. Ainda não chegou aqui, mas há várias formas de perseguição. Ou bem-aventurados sois vós quando mentindo, ou seja, quando alguém distorce ou oculta a verdade com a intenção de enganar, disserem todo o mal contra vós. E aqui está interessante: por minha causa. Agora, se eu engano meu irmão e ele me persegue, não é por causa de Jesus, porque a perseguição de Jesus é fruto da minha vida virtuosa, da minha vida piedosa diante de Deus. E o que ele vai dizer? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós não estamos dizendo de perseguição, né? Seja no nosso local de trabalho, seja na faculdade, seja no colégio, seja onde for. Quando alguém se desatar para falar algo e nós nos manifestarmos contrário ao que o mundo pensa, consequentemente nós seremos perseguidos. E quando nós somos perseguidos, é um sinal, é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Nós não somos criaturas. Então, como nós vimos ao longo de todo esse sermão do monte, só é perseguido por causa da justiça de Deus aqueles que receberam uma nova identidade em Cristo Jesus, e por este motivo herdarão o reino dos céus. Entretanto, é desafiador, parece um paradoxo, né? Eu ser percebido, mas mesmo assim, a palavra de Deus me orienta o quê? Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Ou seja, à medida que eu e você, nós somos perseguidos, não é para nós desanimarmos, não é para nós voltarmos para trás, porque Jesus falou: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu rei, é digno de mim. Então, eu e você, por mais lutas que nós possamos passar ou enfrentar, conforme nosso irmão presbítero Ricardo falou aqui no início do Salmo 23, talvez nós não estejamos na primeira parte, talvez nós estamos na segunda parte dos Salmos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
eu não temerei mal algum. Por quê? Porque nessa certeza de perseguição, eu tenho aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que me diz: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a razão por que nós nos alegramos na perseguição. Enquanto muitas pessoas estão sendo perseguidas e às vezes estão tirando a sua própria vida, mas estão sendo perseguidas por coisas naturais desse mundo. Mas todos aqueles que estão sendo perseguidos por causa de Cristo, eles estão exultando. Basta nós nos lembrarmos lá que o Estevão, que mesmo sendo apedrejado, o que ele dizia? Pai, perdoe-os porque não sabem o que faz. Então, todos nós temos essa esperança, que aquele que está conosco, que é Cristo, em nossa perseguição, e através dela nos tornamos parecidos com Ele em seu sofrimento. Então, o versículo que chama muito a atenção, quando o assunto é provação e perseguição, é o trecho que Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Então, indo para o final, o cristão é feliz porque tem a garantia da eternidade com o Senhor, e não há nenhum sofrimento nessa vida que possa se comparar com os benefícios e alegria que desfrutaremos por viver ao lado dele eternamente. Então, para nós refletirmos, eu anotei aqui pelo menos 4 perguntas que eu e você devemos fazer esta noite e durante a semana, durante a nossa caminhada. Por que não tenho sofrido perseguição em minha vida? Será que tenho vivido uma vida piedosa? É salva-natas. Eu não vou fazer de você e nem você vai fazer de mim, mas cada um de nós deve fazer. Será que eu tenho sido perseguido? Será que eu estou vivendo uma vida piedosa? Na minha casa, no meu local de trabalho, na faculdade, na igreja? Segundo, a maneira como eu vivo tem evidenciado o caráter de Jesus ao ponto de impactar as pessoas que vivem ao meu redor? Vocês se lembram daquela viúva? Ela disse: ó, aquele que está passando, ele é um homem de Deus. O que as pessoas estão dizendo de nós? Lá vai o crequeiro, lá vai o capoteiro, lá vai o mentiroso. Será que as pessoas estão dizendo isso de nós? Lá está indo alguém que fala mal de tudo e de todos. O que as pessoas estão falando de nós? Como é que nós estamos vivendo? Aquilo que nós ouvimos aqui dia, culto após culto, mês após mês, ano após ano. Será que tem evidenciado uma mudança? Será que as pessoas sabem? Porque às vezes não é muito falado, às vezes a gente não precisa de falar nada. Eu não estou dizendo isso para que a glória é de jamais. Mas um dia eu estava sentado no local de trabalho, você está esperando pegar uma ficha de saúde, e conversando com as pessoas, ninguém falando de Jesus, de nada, as pessoas, eu acho que você é crente. Por quê? Será que? Qual é o status disso? As pessoas têm que chegar, lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus, aonde eu chego, acontece alguma coisa diferente. É isso que a Bíblia nos orienta. A perseguição que tenho sofrido é por causa da justiça de Deus ou porque tenho sido
um cristão inconveniente. Eu não honrei compromisso, mas eu mandei uma satisfação que uma pessoa está te perseguindo, vai colocar o trabalho, vai aonde? Não sei o quê. Eu não estou sendo conveniente. Então, o texto diz: exultai-vos e alegrai-vos quando vocês forem perseguidos por minha causa. Quando a nova vida em Cristo entra em mim, é Jesus que está em mim. E por último, eu busco a justiça de Deus ou a aprovação humana. Lembre-se de que nosso maior chamado é agradar a Deus, não ao mundo, mesmo que isso nos cause dificuldades temporárias. Quem nós buscamos agradar? As pessoas. A gente busca o aplauso das pessoas? Ou nós buscamos agradar a Deus? São reflexões que eu e você precisamos fazer dia após dia. Vamos colocar de pé. Gostaria de passar para o lado do pastor Carlos.